Olá, queridos alunos do 8º ano, nós vamos agora fazer a nossa correção do Exercitando. Eu sou a professora Pet Ribeiro, vocês podem também participar aí pelo nosso chat. E nós vamos trazer para vocês 3 questões de variados assuntos que vocês estudaram até a semana passada. Então fiquem atentos, participem, lembrem-se que vocês podem também participar no chat, vocês também podem fazer uso ali do nosso material no Saber Mais, então fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos trazer para vocês agora a nossa primeira questão. Vamos lá? Então, olha só, como vocês viram, temos aí uma questão que diz o seguinte: o novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela alternativa A, implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas, B, realização da produção em grandes unidades, fabris intensa, divisão do trabalho. C, mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. D, facilidade na compra de máquinas pelo artesão que conseguia financiamento para isso. Olha só, prestem atenção aí no nosso enunciado, que ele está falando sobre a Revolução Industrial. Então, se vocês prestaram atenção, nós já temos 2 questões que vão citar divergências. Vamos lá retornar então? Olha só, alternativa A, acompanhe aí comigo. Implantação da indústria doméstica rural. Como assim, gente? Rural. Se eu estou falando de um momento que se caracteriza principalmente pelo fato de que da indústria estar surgindo na cidade e está havendo uma migração do campo para a cidade. Não é isso que vai acontecer? Essa cidade vai crescer, vai sofrer um inchaço populacional em decorrência desse êxodo rural. Então, automaticamente, não é a letra A, certo? Na alternativa C, olha só, vamos primeiro pontuar, tá bom? Para vocês observarem aí. Mecanização da produção agrícola e, consequentemente, fixação do homem à terra. Mais uma vez aqui, eu vou ter um equívoco associado ao meu enunciado, que está falando da questão da Revolução Industrial, ou seja, da vida na cidade, certo? A D diz o seguinte: facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. Lembrem-se, gente, que o artesão... o que acontece? Ele é aquela pessoa que produz aquele material de forma artesanal, manual, que demanda um tempo muito maior. E o nosso enunciado, olha do que ele fala da Revolução Industrial. Então, olha só, alternativa B, realização da produção em grandes unidades, certo? Fabris, intensa divisão do trabalho. Então, aqui eu tenho 2 características desse período, que são as grandes unidades fabris, ou seja, a construção, o surgimento de muitas fábricas e a divisão do trabalho, que vai ficar muito acentuada, ou seja, nós vamos ter a figura do patrão e a figura dos operários, do proletariado, que vai sustentar essa indústria, certo? Conseguiram lembrar do conteúdo? Muito bem, gente, é isso mesmo. Trouxemos aí o gabarito para os meus alunos que querem anotar tudo direitinho o comentário. Então, olha aí, resposta correta, a letra B. Ao contrário do modo de produção artesanal que eu expliquei para vocês, que é aquele manual, onde geralmente é uma pessoa que faz, a produção industrial exigia grandes espaços, muitas máquinas e operários especializados em determinadas funções, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, esse processo de revolução industrial, ele vai acontecer em decorrência desse crescimento da cidade, desse investimento na indústria, vai se deixar um pouquinho a vida no campo, vai se voltar os olhares e até mesmo a demanda de pessoas para a cidade. Isso vai acontecer o inchaço populacional, a cidade vai crescer desordenadamente e vai trazer futuros problemas. Tudo bem? Tudo bem aí para vocês? Temos algum comentário sobre essas questões? O que nós temos aí? Olha aí, letra B, o João Pedro, não é verdade? Quem mais? Letra D,
da primeira. Vamos colocar, então, já sabem que é a letra B. Copiem, tá, gente? Comentário vai ajudá-los na futura revisão. Luiz Gustavo. O Joshua, letra C. Quem mais temos participando aí? Samuel, questão 1. Samuel da Escola Estadual Francisca Bottinelli. Eu acho que é lá no Dom Pedro, não é isso? Vamos lá, então. A Fernanda, questão B. Escola Professor Reinaldo Thompson. Muito bacana. Luana, da Escola Estadual Manuel de Antônio de Souza, letra D. Gente, olha só, vamos só voltar, porque eu já li aí 4 pessoas que botaram a letra D. Então, olha só o que diz a letra D. Facilidade na compra de máquinas pelo artesão. Na verdade, quem vai comprar essas máquinas é uma pessoa que tem muito dinheiro, tá bom? Para investir na indústria, certo? Então, o artesão, ele é aquela pessoa que faz ali o trabalho individual e artesanal, só esclarecendo para que vocês não fiquem na dúvida, certo? Quem mais está participando conosco? Vamos lá, para irmos para a segunda questão? Eu gosto de ler o nome de vocês. Vamos lá. A Cauane, da Escola Estadual Duque de Caxias, letra B. Quem mais? A Karine, letra B. Temos mais alguém aí com a letra B? O Samuel Vinícius, da Escola Padre Luiz Ruas, letra B. Então, queridos, muito obrigada. E nós vamos continuar agora com a nossa segunda questão. Vamos lá, então? Olha aí, vou ler para vocês. Movimento de trabalhadores que se uniram, revoltaram-se contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. Então, a dica está aí, ó, no princípio da Revolução. Sua ação consistia em invadir uma indústria têxtil e promover a destruição das máquinas que produziam as mercadorias. Gente, que revolta, né, professora? A pessoa entrar numa fábrica e destruir a produção da fábrica, tenso, né? É verdade, é tenso. Vamos lá, então, ao enunciado. O trecho acima descreve o importante movimento ocorrido durante a Revolução Industrial. Sendo ele o movimento, nós temos aí a alternativa A, socialista, B, comunista, C, anarquista e D, ludista. Vou fazer diferente agora. Já temos alunos no chat? Vamos lá, temos 2? Quem são aí os nossos participantes? Temos ali a letra D, do aluno Eloy Juliano, da Escola Estadual Pedro dos Santos. Vamos já fazer a correção, tá, Eloy? Quem é o nosso próximo participante? A Railiane, questão 2 de letra D. Então, já foram bem pontuais na letra D. Então, vamos lá fazer uma explicação para vocês. Olha só, gente, atenção aqui. Temos a letra A, que diz que é o socialismo. O socialismo é um movimento que vai acontecer ali no século XVIII, mas ele vai surgir propriamente na região ali da Europa Central. Tá bom? Ele é pautado nas ideias de pensadores como Engels, como Karl Marx, aonde eles, outros sociólogos, aonde eles trabalham essa ideia de sociedade num contexto igualitário. O comunismo, tá bom? Ele vai surgir também nesse período, mas ele vai começar a observar uma outra relação que vocês viram lá na primeira questão. Que relação é essa? A relação entre patrão e empregado. Por quê? Lembram que nós vimos lá na última questão da primeira questão? Dizia assim, divisão do trabalho. Quando surgir a indústria, automaticamente vai surgir a divisão de trabalho, gente. Vai ter alguém que vai ser o dono da indústria e vai ter alguém que vai trabalhar nessa indústria. E essa relação, ela é uma relação de exploração. Por que exploração? Vamos só pensar o seguinte, não existiam leis trabalhistas. Estou explicando isso para nós chegarmos na resposta, tá bom? Não existiam leis trabalhistas. Lembram da aula? Quando começa a Revolução Industrial, as pessoas são obrigadas a trabalhar da hora que o sol nasce à hora que o sol se põe. O ambiente, ele era insalubre. O que isso quer dizer, professora? Não tinha condições de trabalho dignas para aquelas pessoas. Não existia um cuidado, tipo mulheres grávidas, mulheres, crianças. Então, essas pessoas ainda recebiam menos que os homens. Então, tudo isso cria um ambiente insalubre. E vocês já sabem também, que nós já conversamos com vocês em vários momentos, que vai ter um momento que a pessoa vai pensar, por que eu sou obrigada a isso? Por que eu tenho que me sujeitar a essa condição?
Então, nesse contexto, vão surgir algumas ideologias, como socialismo, como comunismo, como anarquismo. E essas ideologias, elas vão se pautar justamente nessa ideia da opressão. Eu sou oprimido, por quê? Ainda tem um outro pensamento. Eu vou trabalhar tanto aqui nessa fábrica que eu nem vou conseguir comprar o que eu produzo. Então, esses pensamentos, eles vão permear essas pessoas, tá bom? Mas não vai ser o socialismo, não vai ser o comunismo e nem vai ser o anarquismo. Só para quem ficou curioso, o anarquismo seria uma forma de governo onde não há leis que possam organizar esse governo, tá? Então, por isso que a palavra anarquismo, ela é muito associada à ideia de baderna, mas ela é um pensamento, ela tem toda uma estrutura aí, tá bom, gente? Então, o que nos sobrou? A alternativa D. Então, esse movimento é ludista, também chamado de ludismo. Em que ele consistia? Imaginem se vamos viajar no tempo. Vamos nos imaginar numa fábrica, numa indústria inglesa do século XVIII, onde a gente entra antes do sol nascer e sai do trabalho antes do sol se pôr. Nós não temos alimentação, nós não temos um espaço adequado, então nós vamos conviver com crianças, com mulheres grávidas, as fornalhas, o ferro, o maquinário. Conseguiram se imaginar? Façam essa viagem aqui com a professora. Aí o que vai acontecer? Quem é que domina a minha vida aqui? É a máquina. Eu vou pegar a máquina aqui para tecer, eu vou pegar aqui a fornalha para aquecer. Então, toda a minha vida dentro dessa fábrica, ela vai ser controlada pela máquina. Então, a máquina aqui, para mim, trabalhador, ela me oprime. E a máquina pertence a quem no 8º ano? Vamos lá? Ao dono da fábrica. O dono da fábrica, ele está empobrecendo ou enriquecendo com o meu trabalho? Enriquecendo. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Se eu quebrar essas máquinas, o meu patrão vai ser obrigado a pagar pelo conserto dela. E eu vou ficar aqui um dia sem trabalhar. Então, aquela situação de opressão, de constrangimento, de humilhação chegou num grau aonde o trabalhador vai quebrar as máquinas. Olha o nosso comentário. O movimento ludista consistia em um grupo de trabalhadores que se revoltaram contra as máquinas no ambiente de trabalho. Por isso, geralmente, invadiam fábricas e as quebravam. Então, o que ele percebeu? Essa máquina aí, ela simboliza tudo que eu tenho sofrido. E eu trabalho e eu não consigo comprar aquilo que eu estou produzindo. Saio daqui miseravelmente à noite, mal tenho tempo para dormir e a máquina está aqui. Ela precisa de mim porque as máquinas precisavam do homem para que elas acontecessem sua função. E ela pertence ao patrão. E o patrão está só enriquecendo, está só enriquecendo. Então, isso vai causar esse sentimento de revolta e o ludismo é a quebra dessas máquinas. Foi um movimento que se espalhou muito pela Inglaterra e qual foi o resultado dele? Vão surgir as primeiras leis que vão garantir direito aos trabalhadores. Porque aí, o patrão, ele precisa do operário, gente. Ele não pode demitir, porque aí vem outro e vão fazer a mesma coisa. Então, vamos ali dar uma equilibrada, então vão começar a surgir esses primeiros direitos trabalhistas, reduzir as horas de trabalho, pagar uma coisa maior aqui, melhorar uma assistência aqui, vai mudar 100%? Não, mas foi só através desse movimento que vão acontecer as primeiras mudanças. Temos mais participantes aí que vieram com a letra D? Vamos só olhar aqui, ó. Temos o Rafael, da Escola Antenor Sarmento, acho que é no centro, né? Muito bem, Rafael Augusto, muito obrigada. Quem mais? Pedro Henrique, da Escola Municipal João Alberto Menezes Braga, questão D, muito bacana. Quem mais? Do Djalma Cunha Batista, o André Ricardo também, letra D, espero ter completado seu nome certo aí, André. Mais alguém? E o Henrique, da Escola Eliana Socorro Pacheco Braga. Vamos agora à nossa última questão de história, tem mais, viu? 8º ano, fiquem aí. Vamos lá. As religiões, o vocabulário, a culinária, a dança e a música de origem africana foram incorporadas à cultura brasileira ao longo dos anos e são utilizadas até os dias de hoje em nossa cultura. Dentre essas contribuições, podemos destacar alternativa A, expressões como caçamba, fubá, moleque e corcunda.
Na culinária, o vatapá e a feijoada. E na religião, o candomblé. Alternativa B, o samba, o country, a feijoada e o açaí. C, o uso e a confecção de farinha de mandioca, o hábito do banho diário, o samba e a feijoada. E a B, o pop, o fast food, o samba, palavras como caçamba, fubá, moleque e corcunda. Para aí para nós que a gente começa de baixo para cima. Olha só. O pop, fast food, não, né, gente? Eu posso aí ter, no caso, as palavras e o samba, não é? Na letra C, o uso e a confecção da farinha de mandioca. Aqui eu tenho a presença indígena, não é isso, gente? E uma outra coisa indígena muito importante, o banho diário. Olha que maravilha! Então, essa herança, esse hábito importantíssimo de higiene, ele nos é colocado ali através das culturas indígenas, dos povos indígenas. Não que não existisse nos outros, tá? Nós estamos falando aqui da nossa região, dando exemplo. O samba, o country, aqui também está incorreto. E o açaí, como vocês já sabem, está muito associado também à cultura indígena. Então, nós temos como alternativa correta, olha aí, expressões como caçamba, fubá, moleque, corcunda. Na culinária, o vatapá, a feijoada e na religião, o candomblé, que são justamente contribuições de onde? Contribuições de origem africana, que foram trazidas para o nosso território, hoje Brasil, através do processo de escravização, como vocês já sabem, né? Não é nada bacana o processo de escravização, não é nada interessante todo esse contexto que existiu dessas pessoas que foram arrancadas do seu continente, trazidas, escravizadas para a América, vendidas como mercadoria. Porém, essas pessoas, elas nos deixam muitos elementos culturais e são desses elementos que essa questão trata. Então, nós temos esses elementos presentes na nossa fala, na nossa língua e na religiosidade. Como os meus alunos do 8º ano sabem, muitas dessas associações estão ligadas ao racismo. Vocês também sabem que o racismo no nosso país, ele é crime. Então é muito importante o respeito, o reconhecimento dessas contribuições para os nossos dias atuais. Então, muito importante nós sabermos dessas heranças africanas que foram trazidas de forma extremamente errônea para o nosso continente, mas elas se infiltraram, contribuíram para o nosso crescimento. Vocês sabem, por exemplo, o samba, ele é considerado um patrimônio cultural, não é isso? Então, ali o contexto, a construção do samba, a própria capoeira que vocês viram na aula, que surgiu como uma forma de resistência, hoje também é um patrimônio cultural do Brasil, tombado pela Unesco, assim como o samba. Então, são elementos muito importantes que fazem parte do nosso cotidiano. E nós temos, sim, que respeitar essas contribuições. O candomblé é uma das religiões que mais tem crescido também no Brasil, merece todo o respeito, né? Não importa se eu concordo ou não concordo, o que importa é que eu respeite as pessoas que praticam as religiões de origem africana, certo? Então vamos ao nosso comentário só para fechar aí. Já pode trazer os nossos alunos. Olha aí, as expressões, feijoada, vatapá, são exemplos de contribuições. No caso, nós temos o açaí, a mandioca, são heranças indígenas, o pop, o country, o fast food, são de origem dos Estados Unidos. Quem participou conosco aí, vamos lá? Só para fecharmos. Letra A, Maria Cecília, muito obrigada. Temos também aí o Samuel, trouxe a letra C. Vamos lá, Samuel, lembrando aí da correção, letra A. Temos aí a Maria Eduarda do Djalma da Cunha Batista, aqui no Japií, não é isso? Coroado. Me corrija se eu estiver errado, se eu não esqueci o bairro, eu troquei o bairro. A professora Márcia está dizendo que está certo, é um dos dois. Vamos lá, quem mais? A Ana Beatriz, da Escola Estadual Raimundo Paz, letra C. Vamos corrigir, olha aí, letra A, tá, queridos? Vejam aquelas palavrinhas-chave que ficaram para vocês aí. Escola Estadual Benjamin Magalhães, o nosso, acho que é Rogério Alex, ou Alex, me corrige aí, Alex, letra A. Vamos, e para fechar, uma última participação. Olha aí o Renato da Escola Estadual Ana Lúcia com a letra C. Então vamos acertar aí nossa correção. E, gente, para darmos continuidade, eu vou chamar agora a professora Márcia para as nossas aulas de ciências. Muito obrigada!
Olá, eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos para o nosso Exercitando de Ciências aí do 8º ano, né? Então eu espero que vocês tenham feito aí as questões, né, que tenham conseguido fazer. Não esqueçam de colocar a resposta no chat para que a gente escolha algumas para poder interagir aqui, tá bom? Então vamos rever a nossa primeira questão. A primeira questão fala sobre as células, né? Então as células, elas são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. E por comporem vários seres vivos, elas apresentam várias características, né? Então a gente está vendo aí nessa imagem a nossa célula, né, representada aí, e a gente vê que ela tem, primeiro aqui a nossa membrana plasmática, então todas as células vão ter a membrana plasmática, né? Todos os seres vivos, todos os seres são considerados vivos, têm célula, de 1 a milhões de células, tá? Então aqui a gente vê a célula, temos primeiro a membrana plasmática, que delimita aí o seu interior, controla o que entra e o que sai dessa célula, tá? Também vai dar o formato da célula, a gente tem células arredondadas, cúbicas, de diferentes formatos, dependendo da função dela, tá? A gente vê aqui dentro ainda as organelas, olha só, essas organelas aqui têm várias funções, né? Digestão, respiração, ajudam aí na multiplicação das células, tá? Aqui a gente tem o núcleo, ok? Dentro desse núcleo tem um material genético que é tão importante aí para ser repassado para os descendentes, né? E vieram ali dos antecedentes. Algumas células vão ter essa membrana aqui que vai guardar o núcleo, outras células não vão ter, a gente vai diferenciá-las, tá? E aí a gente tem nessa questão a respeito das células, né? Então a gente pode afirmar o que a respeito das células. Então vamos lá às alternativas. Letra A. As células eucariontes não possuem carioteca? Então a gente já vê aqui nessa primeira que ela não é verdadeira, porque na verdade as células eucariontes têm carioteca, tá? Então aqui a gente já vê o primeiro errinho nessa questão, tá bom? A outra fala sobre possuem membrana plasmática. Sim, a gente acabou de falar para vocês, né? Então as células todas possuem membrana plasmática, tá? Vamos olhar a terceira alternativa. Possuem apenas um formato em todos os tecidos. Não, né? Então as células vão ser diferentes, vão ter diferentes formatos, né? Dependendo do tecido, onde é que ela se encontra, qual é a função dela, tá? Então letra C está errada, tá? Então elas possuem vários formatos ali por conta dos seus tecidos e funções. As células, elas são encontradas nos vírus? Na verdade, não, né? Os vírus, eles não possuem células, então eles não são considerados vivos, tá? Então, eles são pequenos aglomerados ali de proteína, tem uma cápsula proteica, tem um material genético dentro deles, que faz com que eles cheguem até as células hospedeiras, né? Utilizem o maquinário das células ali, todas as organelas, para se multiplicarem e seguirem até a próxima célula. Então, como os vírus eles não têm essa capacidade de se reproduzir sozinhos, então eles não têm células também, então não são considerados vivos, tá? Então são essas estruturas que têm a cápsula de proteína, o material genético dentro dele, então ele precisa de uma célula viva para poder se reproduzir ali, se multiplicar, na verdade, e ir para outras células, tá bom? Então, aí na nossa alternativa, a gente vai ver o que vocês marcaram, né? Vamos ver as participações dos nossos alunos. Temos aí as primeiras respostas. Muito bem, olha só, a gente tem aí o Samuel Vinícius, da escola Padre Luiz Ruas, colocou a letra B de bola. Então, Samuel acertou, né? O Daniel colocou ali a letra C, né? A gente viu que a letra C ela está errada, né? Porque as células não possuem todas o mesmo formato, tá bom, Daniel? Elas vão ter formatos diferentes. A gente está vendo aí só um exemplo, tá certo? A Emanuele colocou, a Emanuele Mirlanda, da escola Luiz Vaz de Camões, colocou a letra B de bola. Então, parabéns, Emanuele. Letícia Souza, de França, colocou a letra B também, acertou. Parabéns, Letícia. O Roger, que é da escola Benjamin Magalhães Brandão, colocou a letra B também. Então, parabéns, Roger. E o João Pedro colocou ali a letra A. Então, ele acha que é a letra A, mas a gente acabou de ver que ela não está correta, tá bom? Então,
dá para a gente corrigir essa alternativa. A Adriele, da escola Zilda Armes, ela colocou a letra B. Parabéns, Adriele. A Bárbara, olha só, a Bárbara da escola Cíntia Régia Gomes, do Livramento, colocou a letra B, tá bom? Então, obrigada aí pela participação de vocês. Então, a gente viu aqui que nessa primeira questão de ciências, a alternativa correta é a letra B, né? Então, a membrana plasmática, ela ou pode ser chamada de membrana citoplasmática ou plasmalena, mas é mais conhecida como membrana plasmática, é a estrutura que vai delimitar todas as células vivas, tanto as procarióticas quanto as eucarióticas, tá? E aí ela estabelece a fronteira entre o meio intracelular, o citoplasma e o ambiente extracelular, que é o fora da célula. E ele pode ser ali a matriz de vários tecidos. Então, essa membrana ela vai ser encontrada em todas as células, né? As células eucarióticas e as procarióticas, tá bom? Então, vamos à nossa segunda questão. Na verdade, a quinta questão, né? Aí, somando todas as questões de história e ciências. Então, a gente tem aí, olha só. Com relação ao tecido epitelial, a gente pode afirmar o quê? Aqui a gente tem um esquema do tecido epitelial. Então, o que a gente pode já falar aqui sobre ele? O tecido epitelial, você pode ver que ele tem várias camadas, tá? Então, isso vai formar o quê? Células, tem células achatadas, temos aqui as células mais cúbicas e as colunares. Então, o tecido epitelial, no caso dessa parte aqui, lembrando que o tecido epitelial ele vai ser encontrado na nossa pele, mas também ele vai compor vários órgãos, né, como o nosso estômago, nosso intestino, vai também compor os nossos vasos sanguíneos. Então, o tecido epitelial é encontrado em todo o nosso corpo e aí ele pode se apresentar de diferentes formas, tá? Então, o tecido epitelial, no caso aqui, ele tá um tecido epitelial de transição, porque a gente tem aqui 3 formatos de células do mesmo tecido, olha só. Ele está aqui mais achatadinho, aqui em segundo ele está mais cúbico e aqui ele está colunar. Então, o tecido epitelial, ele é de transição. Tá? Então, o que acontece? A nossa pele ela está suscetível aí a vários acidentes mesmo, né? Então, a gente ao longo da vida se arranha, se corta, rala, né? Então, a nossa pele sempre precisa estar o quê? Se repondo as suas células, né? Se multiplicando e fazendo ali a correção do tecido para que aquele tecido não fique ali aberto e não fique exposto ali os nossos músculos, ossos e causem doenças piores, tá, gente? Então, nosso tecido epitelial, ele trabalha rapidamente. Então, por isso que a gente vê aí várias camadas, porque tem aí a transição, né? Está se formando vários tecidos ali, então a gente vai trocando essas células epiteliais normalmente, não precisa a gente se machucar, se arranhar, sofrer acidente, nada. Normalmente a gente tem células mortas porque elas estão sendo repostas a todo momento, tá bom? Então, falando um pouquinho de tecido epitelial, vamos às nossas questões. Então, o que a gente pode afirmar sobre o tecido epitelial? O número de camadas de células pode variar. Simples, estratificado, pseudoestratificado e de transição. Isso é verdade, né? A gente acabou de falar sobre isso. Letra B. O formato das células é sempre cúbico. Não, não é sempre cúbico, né? Acabei de falar para vocês. Ela pode estar mais achatada, pode estar colunar, pode estar prismático. Então, vai depender ali de onde se encontra esse tecido epitelial, tá? Na letra C. É um tecido vascularizado, ou seja, rico em vasos sanguíneos. Isso também não acontece no tecido epitelial, tá? No tecido epitelial, apesar dele se multiplicar bastante, com bastante velocidade, o que vai acontecer é que ele tem abaixo dele o tecido conjuntivo, e nesse tecido conjuntivo é que vai ter os vasos sanguíneos e que vai ajudar a nutrir o tecido epitelial, tá? Letra D. As células desse tecido são bem distantes umas das outras. Isso também não é verdade, como a gente pode ver aí na imagem, né? A gente vê que as células elas são bem unidas, elas são bem juntinhas, mesmo que dá o que confere essa característica do tecido epitelial dele ser forte, né? Ele resistir ali a pressões, a traumas e proteger o nosso corpo, tá? Então, a gente tem aí a participação dos nossos alunos, vamos ver o que vocês marcaram.
Vamos ver, olha só, Emanuele, da escola Mirlanda, da escola ali, Luiz Vaz de Camões, colocou a letra A, então parabéns, Emanuele, você acertou. A Clara colocou a letra A também, parabéns, Clara. O Ângelo, ele acha também que é a letra A, né? O Ângelo é lá da escola Carvalho Leal, tá? Então, colocou a letra A também, muito bem. A Árica colocou a letra A também, então, parabéns, Árica. O Pedro Henrique, ele é da escola Engenheiro João Alberto Menezes Braga, colocou a letra A também aí nessa nossa questão de tecido epitelial, então, parabéns, Pedro. A Esther colocou a letra A também. Então, todo mundo marcou certo, né, a letra A. Então, a gente agradece a participação de vocês. Então, é realmente a letra A, né? Então, o tecido epitelial, vamos voltar lá à questão correta. Isso. Ali o tecido epitelial, ele tem uma ou mais camadas, como a gente observou na imagem, né? Olha só. Tem uma ou mais camadas, o número de camadas varia. Ele pode ser simples, uma camada só, pode ser estratificado, várias camadas, ou pseudoestratificado, que é quando tem um formato alongado e o núcleo eles não está assim direitinho como nessa na imagem, então a gente acha que tem várias camadas, mas tem só uma, tá? Ou de transição, como a gente vê nessa imagem, que tem ali a camada das células achatadas, as células cúbicas e as células colunares. Então, a letra A é a correta, né? Então, o tecido epitelial pode ter uma ou mais camadas, depende de onde esse tecido é encontrado no nosso corpo. O epitélio simples é formado por uma camada apenas, estratificado mais de uma camada, pseudoestratificado a gente acha que tem várias camadas, mas na verdade só tem uma, ou de transição, como a gente vê nessa imagem da nossa questão, tá bom? Então, agora que a gente terminou aqui falando sobre tecido epitelial, nós vamos para a nossa última questão de ciências, tá, gente? Vamos lá. Os diferentes tipos de tecido conjuntivo estão amplamente distribuídos pelo corpo, possuindo várias funções, entre elas. Então, a gente tem aqui uma imagem que mostra um pouquinho aí do tecido conjuntivo. Na verdade, é um esquema, né? Então, a gente vê aqui, nesse tecido conjuntivo, a gente tem algumas células soltas que ajudam ali, que são os macrófagos, que ajudam na defesa desse tecido, né? Então, o tecido conjuntivo, ele está aí envolvendo vários órgãos do nosso corpo, e aí também ele está ali associado a outros tecidos, como no caso do tecido conjuntivo que fica abaixo do tecido epitelial, que eu falei para vocês, né? Está ajudando ali a nutrir o tecido epitelial. Então, esse tecido é muito necessário, muito importante no nosso corpo, tá? Então, tem aí macrófagos, né? Que são as células que vão ajudar na defesa do nosso corpo, ali do nosso tecido. Temos aqui as células de gordura também, que armazenam energia, protegem contra choques mecânicos, contra o frio, tá? Então, vai proteger ali, tudo isso se encontra no nosso tecido conjuntivo também. Temos os vasos sanguíneos, como a gente pode observar aqui. Então, os vasos sanguíneos ajudam ali a levar nutrientes, né? Levam nutrientes, levam o gás oxigênio para as células, retiram o gás carbônico das células, né? Fazem essa troca gasosa, tá? Temos ainda aqui que são terminações nervosas que vão nos ajudar no sentido do tato também, né? Na nossa pele. Então, essa terminação nervosa a gente encontra ali no tecido conjuntivo, tá? Que ajuda também aí no nosso sentido de tato. E ajuda também o tato não só para a gente sentir, né? Ali pegando na caneta, no nosso computador, mas também nos ajuda ali nos órgãos internos, né? Com a sensação ali de fome, entre outras funções, tá? Então, esse aqui é só um esquema mostrando um pouco do que tem no tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem as questões, né? Na letra A, defesa e digestão. Então, a gente viu aí que no tecido conjuntivo a gente tem essa capacidade de defesa, né? Temos as células ali que ajudam na defesa do nosso corpo. Então, defesa está correta, só que digestão não, né? Esse tecido conjuntivo ele não vai trabalhar no digestão, tá? Então, está errado aqui, tá, gente? Letra B, preenchimento. Sim, preenchimento, a gente vê que ele preenche ali alguns espaços no nosso corpo, tá?
mas comunicação o tecido conjuntivo não faz. Apesar dele ter terminações nervosas, né, não faz aí parte a comunicação das suas funções, tá bom? Então, a letra B também não está correta. Letra C, a gente tem aí nutrição. Realmente ajuda na nutrição. A gente vê que no tecido conjuntivo tem ali os vasos sanguíneos que vão levar os nutrientes necessários para as nossas células e tecidos se manterem, tá? Mas a excreção não é uma função do nosso tecido conjuntivo, tá bom? Letra D de dado, sustentação, ok. Sustentação sim, porque o tecido conjuntivo, ele vai ter o quê? A função, o tecido conjuntivo vai formar vários outros tecidos. Um deles é o tecido cartilaginoso, né, que a gente encontra aqui nas nossas orelhas, na traqueia, tá, em outras partes do corpo também. E também forma os ossos, né? Os ossos do nosso corpo é um tipo de tecido conjuntivo, tá bom? Então, sustentação, certo. E defesa também, né? A gente viu que no tecido conjuntivo temos aí células de defesa que estão ali prontas para trabalhar caso haja ali a necessidade, tá bom? Então, vamos ver o que os nossos alunos marcaram. O Roger Augusto colocou letra D. Então, parabéns, Roger, você acertou. Gisele Cruz colocou ali a letra D, ela é lá da escola Leonila Marinho. Então, Gisele, parabéns também, você acertou. E a Yasmin Vitória, que é da escola Pedro dos Santos, colocou a letra B. Então, Yasmin, olha só, a gente pode corrigir agora, né? A gente viu que a letra correta é a letra D de dado, tá? Então, a letra B não é porque o tecido conjuntivo faz o preenchimento, mas a função de comunicação não é uma função específica desse tecido conjuntivo, tá bom? Então, Yasmin achou que é a letra B, mas na verdade é a letra D, tá bom? A Ana Caroline é da escola Patronato Maria Auxiliadora, então colocou a letra B de bola também. Então, também o mesmo pensamento, né? A comunicação não é exclusiva aí do tecido conjuntivo, é do tecido nervoso na realidade, tá bom? O Felipe colocou ali a letra D. Então, parabéns, Felipe, que é lá da Escola Estadual Vicente Cettini. Então, letra D está correto. A Caroline colocou a letra D de dado também. Então, parabéns, Carol. Temos mais alunos. O Luiz Gustavo colocou ali a letra B. Então, mesmo pensamento também, tá, Luiz? A comunicação não é exclusiva do tecido conjuntivo, mas é mais a área do tecido nervoso, é a função do tecido nervoso, tá bom? A Naila, é da escola Dom Jackson Damasceno Rodrigues, colocou a letra A. Então, Naila, a gente viu aí que na letra A a defesa tá ok, né? O tecido conjuntivo ajuda ali na defesa do nosso corpo, ajudando ali os tecidos associados, mas a digestão não é uma função do tecido conjuntivo, tá bom? O Diogo colocou a letra D de dado, né? Então, sustentação e defesa. Então, parabéns, Diogo. Então, a gente viu aí as questões, né? Que tem ali o que a gente pode afirmar a respeito do tecido conjuntivo, né? Então, o tecido conjuntivo, ele é bem amplo, né? Ele é um tecido que conecta, separa e suporta todos os outros tipos de tecido do corpo, né? Então, isso a gente observou. Então, são tecidos conjuntivos, olha só, todos esses. Adiposo, ósseo, tá? Adiposo é o que vai guardar ali as gorduras, né? Famosas. Cartilaginoso. Tecido conjuntivo ainda pode ser chamado de frouxo, denso. Tem também, ele forma o tecido sanguíneo, que é o nosso sangue, tá? Que está correndo nas nossas veias. Então, todos esses aqui que eu falei para vocês, adiposo, ósseo, cartilaginoso, frouxo, denso e sanguíneo, todos eles são tipos de tecido conjuntivo, tá? Então, eles possuem diversas funções, né? Como preenchimento de espaços no corpo, sustentação, defesa e nutrição, tá? Então, essa aí é a resposta correta da nossa 6ª questão de ciências. Agradeço aí a participação de vocês. E agora a gente vai ficar com a geografia, tá? Então, bom trabalho para vocês.
Olá, tudo bem, alunos? Olá, professores! Estamos começando agora o Exercitando, né, de Geografia do 8º ano do ensino fundamental, né? Esse momento que vocês praticaram as nossas questões, a gente vai relembrar e também fazer a correção juntamente com vocês. Vamos lá? Então, gente, nós temos aí na 7ª questão, né, continuando então o Exercitando, né? Diz o seguinte: pesquisadores afirmam que há cerca de 300 milhões de anos, as terras do planeta estavam reunidas, formando, portanto, apenas um único continente. Marque a alternativa que corresponde o nome desse continente, tá? Inclusive, nós temos aí até a imagem, né, para vocês observarem esse esse único continente, tá bom? E aí nós temos as alternativas. Nós temos aí na letra A, Eurásia, na letra B nós temos a Pangeia, na letra C, a Laurásia e na letra D, né, nós temos a Gondwana. Então, para que a gente consiga responder, né, essa 7ª questão, a gente tem que lembrar, né, da teoria da deriva continental, né, assunto que estudamos aí no decorrer do projeto Aula em Casa. Né? Essa teoria da deriva continental é consolidada ali, né, por Alfred Wegener, né, onde ele falou sobre essa questão da movimentação de placas tectônicas, da formação continental, né, depois da separação até chegar ao que nós temos hoje, tá bom? Então nós temos aí letra A, B, C ou D, né, que fala sobre esse único bloco continental que iniciou, né, esse processo da configuração dos continentes, e isso está relacionado à teoria da deriva continental. Tá? Vamos ver o que vocês colocaram aí no chat como respostas. Tá? Nós temos aí a Fernanda, né, da escola Professor Reinaldo Thompson, ela colocou que a questão 7 é a letra B. B de bola, né, que seria a Pangeia. Nós temos aí também outras respostas, né, do Jardel, onde ele coloca que a questão 7 é a letra B, né, da escola Elisa Bessa. Tá? Muito bom ver a participação dos nossos alunos, né, no decorrer aqui do nosso Exercitando. A Esther, ela colocou que é a letra C. Colocou ali que é a Laurásia. Né? A gente vai já verificar quem está acertando, quem precisa ajustar alguma coisa. A Samile colocou ali a letra B, né? A Pangeia também. Então, a gente já teve ali algumas respostas diferentes, né? A Milena, da Escola Municipal Magalhães Cordeiro, colocou a letra B de bola também. Então, até agora, nós temos ali duas respostas principais, né? A letra B e a letra D. A gente vai já verificar. Temos mais alguma? Temos ali, olha, da Milena da Escola Municipal Magalhães Cordeiro, né? Letra B. E vamos verificar então quem acertou, quem errou, quem precisa ajustar. Então, olha só, tá? Na nossa questão, nós vamos verificar o seguinte, tá? Vamos lá? Que há cerca de 300 milhões, né, como a gente viu, as terras do planeta estavam reunidas formando apenas um continente, um bloco continental. Né? Inclusive, coloquei, né, aqui a setinha mostrando essa configuração, tá, dos continentes. E aí, vocês marcaram principalmente a letra B e a letra D. Então, olha só, a gente vai verificar que a resposta correta é a letra B de bola, que é justamente quem? A Pangeia. Mas vamos entender primeiro por quê? Por que não é Eurásia, professora? Tá? Por que não é Eurásia? Porque Eurásia, tá, é uma denominação da junção de Ásia e Europa. Tá? Vale lembrar que esses continentes, eles são principalmente ali divididos pelos montes Urais, principalmente, tá? Então, Eurásia não seria esse grande bloco continental que Alfred Wegener, né, começou a estudar. Letra B, né, marcamos lá que é a Pangeia, tá bom? Esse termo foi utilizado para se referir
ao grande continente, né, que se fragmentou posteriormente, dando origem, vale lembrar, né, que depois que a Pangeia ela se fragmenta, né, ela vai dando origem à Laurásia e à Gondwana. Primeiro a gente tem essa extensão grande da Pangeia. E aí depois, né, quando eu falo, são milhões e milhões de anos, tá bom? Dando origem à Laurásia e à Gondwana. Por que que não é a letra C? Olha só. Na letra C, a gente tem aqui, que também é falso, né? Porque a Laurásia, ela foi formada ali posteriormente, né? E hoje, atualmente correspondia às terras, né? Às áreas do hemisfério setentrional, ou seja, acima da linha do Equador, tá bom? E por que que não é a letra D? Porque está se relacionando aí a Gondwana, tá? Que a Gondwana, se a gente fosse fazer uma relação, seria ali as terras do hemisfério meridional, ou seja, abaixo, tá, da linha do Equador. Então, Laurásia e Gondwana se fragmentaram, vieram ali, né, do início da Pangeia, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí com relação à nossa primeira questão. E nós vamos, então, para nossa 8ª questão. Na verdade, a gente verificou ali a 7ª questão no geral, né? Então, a gente vai para a 8ª questão de geografia. Olha só, analise as alternativas sobre as características dos continentes e marque a única alternativa incorreta, tá? Então, a gente tem aí um mapa que está mostrando os continentes. Então, a gente verifica aqui a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida, né? Cada continente aí vocês estão verificando que tem uma cor diferente, tá bem nítido aí, né? Essa divisão por continentes. E aí nós temos as afirmativas, né? Onde fala o seguinte na letra A. A Ásia é o continente mais extenso, além de abrigar o maior contingente populacional, tá? Aparentemente não encontramos nenhum erro, né? Vocês que vão me dizer já qual é a resposta correta. Na letra B, diz o seguinte: o continente americano é subdividido em América do Norte, América Central e América do Sul, né? Também, né, aparentemente não tem nada errado. Na letra C, a África apresenta diversos problemas socioeconômicos, né? Ou seja, subnutrição, desemprego, alta taxa de mortalidade infantil, sendo o único, gravem essa palavra aí, o único continente com baixo padrão de vida, tá? Opa, né? Vamos pensar aí nessa letra C. E na letra D diz o seguinte: os países da Europa apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano, que é o que a gente chama de DH, né, do planeta. Então, cada afirmação dessa, né, falou aí sobre algum continente, Ásia, Europa, África, América, né? Então, eu quero ver o que vocês colocaram aí na nossa 8ª questão. O que vocês responderam? Então, a gente tem aí o Yuri, né, que ele colocou a letra C como a incorreta. Lembra que essa questão, ela quer saber a resposta incorreta a respeito dos continentes, tá bom? Nós temos ainda a resposta, né, da Kelrin, que ela colocou a letra A, né? A letra A já fala ali sobre a Ásia, tá? A Árica, acho que é assim, né? Desculpa se eu falar o nome de alguém errado, tá bom? A Árica colocou aí a letra C também, que aí a letra C ela já vai falar ali sobre a África, tá bom? O João Pedro colocou a letra C, né? Ele marcou ali a letra C como a única incorreta a respeito dos continentes. O João Pedro também colocou a letra C e o Josué colocou a letra D de dado como sendo a alternativa incorreta, tá bom? Então, vamos verificar se quem errou, quem acertou, porque a gente teve ali respostas diferentes, né? A gente teve aluno que marcou a letra A, outros marcaram a letra C, outros marcaram a letra D. Então, vamos verificar agora, olha só.
Na letra A, tá? Essa frase não tem nada errado aí, tá bom? A Ásia é sim, tá? O continente em extenso. Quando a gente fala em extenso, a gente está falando da questão de quilômetros quadrados, além de ter, né, uma população também com nível elevado, tá? Na letra B, está falando que o continente americano ele é subdividido. Ah, professora, eu não lembro se ele é ou não é. Então, olha só, vamos voltar aqui no mapa para vocês verem. Aqui, nessa área verde, nós temos o continente americano, né? Grande, realmente. Aqui embaixo, a gente diz que é a América do Sul, tá bom? Isso tudo é devido às suas condições geográficas, tá bom? Aqui, ao centro, a gente tem a América Central e mais em cima nós temos a América do Norte, tá? Então, sim, a América, tá? O continente americano tem essa divisão, sim. Então, também a letra B, não temos nada errado aí. Na letra C, lembra que eu falei para vocês? Guardem essa palavra aqui, único, né? Por quê, gente? Porque a África, tá? O continente africano não é o único, tá? Que vai ter esses problemas aqui, tá? Não é o único continente que vai ter problemas voltados à questão de subnutrição, tá? De mortalidade infantil, das questões educacionais, tá? Não, a gente encontra esses problemas também em outros continentes, inclusive no nosso, né? Na América do Sul a gente encontra esses problemas de uma forma também muito gritante. Então, o continente africano não é o único que vai apresentar esses problemas aqui que nós citamos na letra C, tá bom? A letra D está correta, a gente não encontra nenhum erro aí nessa questão, porque ainda hoje o continente europeu tem sim, apresenta sim os maiores índices de desenvolvimento humano, que é o que a gente chama de IDH, tá bom? A gente colocou aqui, né, o gabarito, que é a letra C, como vocês estão observando aí, tá bom? A gente tem também os comentários sobre cada questão, né? A gente verificou aí que a Ásia tem essa questão territorial e populacional intensa. A gente verificou que a América tem sim essa divisão em norte, central e sul. Verificamos que a letra C, né, está errada, é uma questão falsa, porque esses outros problemas socioeconômicos a gente encontra não só na África, mas também na Ásia, em uma pequena parte ali da Oceania e na América do Sul, principalmente. Tá? E letra D, também verificando que a Europa possui os melhores índices de desenvolvimento humano. Tá? Feito isso, a gente vai então para a nossa questão 9. Olha só na nossa questão, que diz o seguinte, né? A gente falou ainda agora sobre IDH. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, né, criado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, avalia com mais precisão as condições humanas e sociais de um país. Assinale a alternativa que apresenta, né, os indicadores utilizados no IDH, tá? Então, esse índice de desenvolvimento humano, ele vai levar em consideração alguns fatores, alguns indicadores para a gente dizer, né, para a gente conseguir dizer se determinado país é desenvolvido ou está em desenvolvimento, tá bom? E a questão quer saber justamente isso, qual é esse indicador, ou quais são, né, esses indicadores. Então, olha só o que nós temos aí na letra A. Na letra A, diz o seguinte, grau de escolaridade, né, que seria o quê? A média de anos de estudo da população, principalmente a população adulta, né? E o número de anos esperado. Na letra B, nós temos renda nacional bruta, que é o que a gente chama de RNB, per capita, por cabeça, né? Baseada na paridade de poder de compra dos habitantes. Na letra C, nós temos esperança de vida, expectativa de vida, né? Ao nascer. E na letra D, nós temos aí
que todas as alternativas estão corretas, né? O que seria que todas as afirmações estão relacionadas com os indicadores do IDH, tá bom? Vamos verificar então o que vocês colocaram aí nessa questão. A Giovana colocou letra C, né? Ela colocou ali que é a esperança de vida, que é um dos indicadores. A Samile colocou a letra D, que todas as alternativas estão corretas, né? Nós temos mais respostas. Montanier, né? Desculpa se eu falar errado, colocou a letra D da escola Cíntia Régia Gomes do Livramento, tá? Letra D seria todas estão corretas, né? Temos mais alguma resposta da Isabelle, da Escola Municipal Professor Paulo Graça, né? Colocou aí a letra D também, né? Então, a gente até agora teve duas respostas diferentes ali, letra B e letra D, tá bom? Ana Beatriz colocou questão 9, letra B, da Escola Raimundo Paz. Mais uma resposta diferente, né? Então, temos aí B, C, D, né? Questão 9, letra D, que é o Jardel, da Escola Elizabeth, Freire, tá bom? Vamos verificar, então, quem acertou e quem errou, porque as respostas foram diferentes, né? Então, queridos, nós temos aí, né, essa questão que fala sobre o IDH e leva em consideração os seus indicadores, né? Para fazer o cálculo, para saber quem é desenvolvido, quem está em desenvolvimento. Então, acertou quem colocou aí a letra D de dado, tá bom? O IDH é uma unidade de medida utilizada para aferir, para medir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade, que vai levar em consideração principalmente fatores ligados à educação, à saúde e à renda. Então, se leva em consideração esses três fatores, né, eu tenho a letra D como a resposta correta, que todos estão corretos ali, tá bom? Feito isso, nós temos então também, nós temos mais alguma resposta? Não, né? Então, tá bom. Então, gente, no nosso exercitando de hoje, né, nós verificamos aí em geografia questões muito importantes ligadas à questão do IDH, tá bom? Também dessa formação dos continentes, da teoria da deriva continental, né, do surgimento da Pangeia, da Laurásia, da Gondwana, que foram assuntos que vocês estudaram ao longo do projeto Aula em Casa, né? Então, o momento do exercitando é realmente o momento que, como o nome já está falando, né? Exercitar os assuntos que nós verificamos no decorrer do nosso projeto, né? Então, no 8º ano, nós verificamos questões voltadas à formação dos continentes, da Pangeia, né? Questões voltadas também ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Nessa última questão, a gente verificou esses indicadores voltados à educação, à saúde e à renda, principalmente, né? É a partir desses indicadores que a gente consegue aferir, né, o grau de desenvolvimento. Vale lembrar que o IDH ele não é só utilizado, tá, para medir o grau de desenvolvimento dos países, mas também de regiões, né, mas também de estados, né, cidades, enfim. Então, o IDH ele vai levar em consideração esses indicadores e a partir desses indicadores que serão realizados cálculos, né, que vão variar aí de 0 a 1. É claro que não chega, né, a 1, porque não existe um país perfeito, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso exercitando, tá? E até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.